A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida. Eu sou o missionário Sérgio Nascimento do canal A Vida em Cristo. E a gente sempre traz as temáticas que são extraídas e fundamentadas na palavra de Deus. E hoje, com as bênçãos e a graça do Senhor, estarei trazendo mais uma temática para nossa reflexão e para fortalecimento da fé. Eu vou ler um texto. E depois que eu fizer a leitura desse texto, vou dar essa temática e nós iremos conversar e eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Tá bom? Vamos ler o texto base de nossa conversa e de nosso aprendizado hoje. Está em Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Preste bem atenção nesse texto. Disse assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como estava próximo da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-o, o Senhor se moveu de grande compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. De novo, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus interveio no meio do seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Bendito seja a palavra do Senhor para sempre. Esse milagre do filho da viúva de Naim. Qual é a temática baseada neste texto? Jesus se importa, sim. Jesus se importa com a minha dor e com a sua dor. Meus amados irmãos, se nós pararmos bem para pensar, vivemos num mundo cada vez mais difícil de se viver. Pois o egoísmo do ser humano, na verdade, ele só está aumentando. Só faz aumentar a falta de empatia, a insensibilidade. Das pessoas estão ficando digitalizadas, né? É igual a inteligência artificial. Elas estão ficando digitalizadas, estão ficando robotizadas. Nós vivemos num mundo cruel, onde não existe espaço para fraqueza. Tá? Não existe espaço. É como se verdadeiramente vivêssemos numa selva, onde prevalece a lei do mais forte. E o fraco, com certeza, se ele estiver na sua fraqueza, ele vai ser extinto e vai ser morto. Meu amado irmão, tirando uma mãe verdadeira ou tirando um pai verdadeiro, raras pessoas neste mundo tão complicado e tão difícil e tão mal irão se importar com a sua dor. Mas o que nós iremos falar de forma bem profunda, baseado na palavra de Deus, é que Jesus se importa, sim. Grande parte das pessoas, como eu falei, elas estão ficando, na verdade, desumanizadas. Os corações, ao invés de ser corações de carne, são cada vez mais corações de pedra, corações duros, corações insensíveis, tá? E quando se fala do outro, quando um outro desaparece, quando o outro sai do caminho, na verdade a maioria das pessoas vão dizer: é um a menos na concorrência da vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo, o sistema desse mundo, inclusive tem até um vídeo anterior que eu fiz, o sistema desse mundo, ele não tem parceria com fraqueza. Como assim? O sistema desse mundo é um sistema explorador. Então, se você não tiver nada para oferecer mais, a sua fraqueza não importa. Passa por cima, passa o rolo compressor e deixa para lá. As pessoas, a maioria das pessoas só estão, na verdade, pensando o que elas podem explorar umas dos outros. Se não puder mais explorar nada,
a maioria das pessoas são descartáveis. A falta de tempo nesse mundo, meus amados irmãos, tem feito a insensibilidade humana aumentar. A gente vê no interior ainda é mais fácil, porque as pessoas ainda se conhecem, mas já está chegando. Nas cidades grandes, a falta de tempo, as pessoas não têm tempo mais para nada não. Quem estiver morrendo, quem estiver no meio, como eu disse a você, tirando um pai e uma mãe, raras pessoas vão se importar com sua dor. Primeiro que elas não têm tempo nem para elas mesmos, tá? Então, essa insensibilidade, essa falta de empatia, meus amados irmãos, estão criando pessoas vazias, secas, como diz a Bíblia, sem afeição a nada e sem afeição a ninguém. Se não tiver harmonia com os seus interesses, as pessoas serão descartadas. A maioria do sistema das pessoas desse mundo, se não tiver as coisas em harmonia com os seus interesses, as pessoas serão descartáveis, porque se não conseguir explorar alguma coisa de você, você será descartável. Eu serei descartável, você será descartável. Mas como nós lemos no texto, Jesus, ele se importa sim com a nossa dor e com a nossa situação, porque é ele sim, tá? Independente da sua cor, independente da sua classe social, independente dos seus recursos, independente da sua intelectualidade ou cultura, o Senhor verdadeiramente, ele se importa com a nossa situação, ele se importa com a nossa dor. Basta nós reconhecermos a grandeza desse Deus, basta nós reconhecermos a bondade e a misericórdia desse Deus tão maravilhoso. Jesus verdadeiramente me ama, Jesus verdadeiramente te ama. Verdadeiramente essa frase a gente tem que colocar no nosso coração. Jesus nos ama, Jesus te ama. E por ele te amar, ele está dando a oportunidade de você se erguer, está dando a oportunidade de você encontrar a paz e a alegria que você perdeu por algumas circunstâncias. Ele nos ama tanto que ele diz lá em João 8,12 que ele é a luz do mundo, quem nos segue não andará em trevas. Meu amado irmão, minha amada irmã, trevas são situações difíceis, meus amados irmãos. Essa mulher, imagina a dor dela. Ela ia seguindo no cortejo, enterrando seu próprio filho. Ela estava em trevas no sentido da dor, né? No sentido da angústia, no sentido da falta de esperança, no sentido da falta de fé. Só uma mãe verdadeira sabe o que é perder um ente querido. Imagina que era um filho único. Então, trevas, meus amados irmãos, é justamente esse momento de tristeza profunda, esse momento de angústia, de dor, que o Senhor verdadeiramente vai se importar. E ele deixou a revelação pelo Consolador, o Espírito Santo da verdade, e que as pessoas, a maioria, como eu te disse, tirando algumas raras pessoas que estiveram ao nosso redor, ou alguém de fora, raras pessoas, muito poucas vão se importar com a dor do outro, né? Os corações, eles estão ficando corações cada vez mais de pedra. O porquê o ser humano tem coração de pedra? Muitas pessoas modernamente não aceitam a questão do pecado. O pecado, meus amados irmãos, é a raiz de todos os males. Porque por exemplo, o pecado ele faz a pessoa ser ambicioso. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por causa do pecado, por causa do egoísmo do ser humano. Aí junta o pecado, que é a raiz de tudo, aí junta a falta de tempo, junta o culto a si mesmo, porque o mundo é o culto a si mesmo, né? Os deuses, as pessoas querem ser os deuses de si mesmo, tá? Então é essa falta de tempo, esse culto a si mesmo, o pecado exacerbado, exagerado, a falta de amor e a falta da presença de Deus mesmo nos corações faz com que os corações, às vezes, de carne, são corações de pedra. Mas o Senhor diz lá em Ezequiel 36:26 que ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. É só o Senhor mesmo para fazer isso na minha e na sua vida. Porque o nosso coração tem que ser um coração parecido com o coração de Deus. Porque igual, obviamente, nunca será. Mas um coração voltado para as coisas mais de Deus. Esse mundo, meus amados irmãos, cada vez mais louco,
cada vez mais prostituído, cada vez mais cruel. A única coisa que ele vai querer é a sua juventude, a sua beleza e os seus bens. Mas se você começa a perder a juventude, não tem jeito, que vai perder mesmo. Começa a perder a sua beleza, e se você não disponibilizar ou não tiver os seus bens, você é descartável. Então, mas para Deus ele não vai se importar com essas coisas. Vai se importar que ele quer restaurar a sua vida, ele quer lhe levantar. Eis a diferença das coisas deste mundo para o que Deus é, para todo aquele que queira o buscar. Quantas pessoas hoje, quantos adolescentes mesmo estão neste momento trancados nas suas dores. Mas, como eu disse a temática, Jesus se importa sim. Quando ele olha para aquela mulher, ele vê a dor daquela mulher, ele se importou, ele foi lá. Tá? Ele foi lá para restaurar a paz e a alegria daquela mulher. Deus é o restaurador da minha paz, da tua paz. Eu sei que muitas vezes os dias são difíceis. Quantos pais de família, quantas mães de famílias nesse momento não estão chorando? Porque seus filhos estão no tráfico de droga, porque seus filhos estão presos, porque seus filhos morreram, foram dar tantos conselhos, porque a desobediência, tá? A falta de afeição mesmo. Quantas mães e pais não estão chorando? A gente vê sempre essas questões de famílias totalmente destruídas em outros sentidos, tá? E só o Senhor para trazer paz, salvação e alegria. Mas, meus amados irmãos, apesar de todas essas circunstâncias, a palavra de Deus diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu e você já passamos por momentos de angústia. Eu e você já passamos por momentos de dores. Eu e você já passamos por momentos de tribulações, mas Deus tem nos sustentado. É por isso que nós estamos aqui. Deus tem sido a nossa força, como diz a palavra. O Senhor é a minha força, é o meu canto, e se fez a minha salvação. Dentro desse contexto, como eu lhe falei, meus amados irmãos, o Senhor ele se moveu pela íntima compaixão da dor daquela mulher. Ele se moveu profundamente disso. Eu vou restaurar a paz daquela mulher. Eu vou restaurar a alegria daquela mulher. Meu amado irmão, talvez a sua dor não esteja vendo. Eu sei que muitas vezes a dor que você está sentindo, às vezes trancado num quarto, já depressivo, mas entenda, Jesus te ama de verdade. Porque se Ele não nos amasse, todos nós estaríamos destruídos já. Se Ele nos amasse, nós nem pé mais estaríamos. A bondade dele nos alcançou. Eu sei que é muito difícil, tá? Eu sei que é muito difícil, que quando a gente está passando por prova, quando a gente está passando por lutas, parece, irmão, parece não, as forças querem ir embora. Quando nós passamos por angústia, as situações que são difíceis, que dói na alma, que tira a esperança, quer tirar a esperança, quer tirar a fé, quer tirar a alegria, eu sei que muitas vezes é difícil até a gente crer. A Bíblia fala de um homem que convocou Jesus para ir atender o seu filho, Marcos 9, 21 a 27. Porque o filho estava lá, desde a infância, se contorcendo, se batendo, com aquelas convulsões, aquela história toda. E Deus disse que poderia, e ele disse: tudo é possível ao que crê, disse Jesus ao Pai. Porque o filho estava terrivelmente, com uma doença terrível também. Aí aquele homem disse assim: eu creio, Jesus. Está lá escrito em Marcos 9, do 21 ao 27. Ele disse: eu creio, Jesus, mas ajuda a minha incredulidade. Aí você pode dizer: como é que uma pessoa diz que crê e depois que diz que está incrédulo? Não, meus amados irmãos, entenda. A nossa dor, a sua dor, pode querer bloquear a fé. Mas a gente continua tendo a esperança única em Jesus Cristo. Ele nos convoca. Jesus te ama. Jesus me ama. E é por isso que eu estou aqui falando. É por isso, o fato de eu estar respirando, o fato de você estar respirando, o fato de você estar cansado. Eu sei que a sua dor é sua, Deus entende. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero trazer esperança para a minha vida e para a sua vida. Jesus se importa sim. Ele se importou com aquela mulher. Ele se importa
continua se importando com milhões e milhões e milhões de pessoas para que reconheça a sua bondade, reconheça a sua grandeza. Nós poderíamos nem aqui estar. Nós poderíamos nem aqui estar falando, mas na hora da dor, na hora da angústia, Jesus, ele se importa assim. Ele disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Irmão, onde a gente vai encontrar descanso para se a alma estiver doendo? Onde a gente vai encontrar um renovo de alegria e de paz para dentro? Não vende na farmácia pílula para alma doendo. Não existe médico humano nenhum que tenha pílula para alma doendo. Louvado seja Deus pelos psicólogos e pelos psiquiatras que têm ajudado milhões de pessoas a não sair feito uns malucos. Entendeu? Mas a dor da alma, só quem cura é o Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo, e a gente precisa buscá-lo. Ele disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. É aquele que ele faz ressuscitar a paz. Quando a gente perde, ele faz ressuscitar a alegria, ele faz ressuscitar um renovo, ele dá esperança e uma visão nova de vida. Em João 14:7, o Senhor disse assim, eu vos deixo a paz, a minha paz eu não dou como o mundo, porque o mundo ele não tem paz, meu amado irmão. Como eu disse a você, tirando raras pessoas, a maioria das pessoas não vão se importar com sua dor, porque será um a menos na concorrência da vida. Mas ele tem a paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses 4:7. Assim como ele se compadeceu da viúva, ele se compadece de mim e se compadece de você. Nós precisamos crer. Nós estamos respirando, falando, porque o Senhor teve e tem misericórdia de mim e de você. Salmo 42, versículo 5:11 diz, por que estás abatido, ó minha alma? Porque tu se perturbas dentro de mim. Continua confiando em Deus. Continua buscando a esperança em Deus. Não existe esperança nesse mundo não, irmão. Esse mundo é um mundo cruel. Não existe misericórdia nesse mundo não. Mas em Cristo, em Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguiremos a restauração. Somente em Cristo, irmãos, a gente começa a ser uma nova criatura. Sendo essa nova criatura em Cristo Jesus, nós tiraremos esse coração de pedra por causa do pecado. Nós nos tornaremos mais humanos, porque com Cristo Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, nós estaremos com os corações mais dispostos a ser empáticos, mais dispostos a ter humildade. Meus amados irmãos, o que é que eu estou dizendo a vocês? Algumas pessoas podem até questionar, e por que Deus permite que tanta coisa aconteça? Deus não é culpado do pecado do mundo. Deus não é culpado da maldade do mundo. Ele é a solução para tanta tragédia e tanta maldade. Então, meus amados e amigos, Jesus ama e ama com amor perfeito. Se ele não amasse, a gente não estaria nem aqui. Não estaríamos nem aqui. O amor dele não é amor de exploração. O mundo não tem amor para começar. O mundo, ele tem a oportunidade de exploração. Como eu disse, quando você perder sua beleza, quando você perder sua juventude e quando você não tiver status nem bens, você não vale nada. Mas Deus não olha para isso, tá? Porque Deus disse que era paz. O mundo não tem paz. O mundo tem a exploração. Davi, em 1 Samuel 24, teve uma situação bem difícil lá. Aí Deus disse, faça as suas escolhas. Se vocês querem que eu entregue nos homens ou que querem que eu trate com vocês. Davi disse, parafraseando, Senhor, trata com a gente, porque se a gente for entregue aos homens, no mundo não tem misericórdia não, viu? A gente é descartável. Se não conseguir mais explorar nada da gente, a gente não presta para nada. Mas Deus, ele se importa comigo e se importa com você. O Senhor Jesus, ele é cheio de misericórdia e de bondade. O Senhor é que refrigera a alma. O Senhor é que dá uma nova esperança. O Senhor que traz alegria. Eu vou ler uns textos aqui que dizem, que confirma a palavra de Deus. Em 2 Coríntios
7,6 diz: Deus que consola os abatidos, nos consolou na vida de Tito. Esse Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os outros em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Esse é o Deus que consola os abatidos. Ele consolou aquela viúva, com certeza consolou a mim e continua consolando. Se nós tivermos algum problema, alguma situação bem difícil, nós entregaremos ao Senhor e com certeza Ele vai estar nos consolando. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que Deus não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos e voltareis para vós. João 14, 18 em diante. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso cuidador. Meus amados irmãos, está escrito também, já indo para o final, Paulo diz que nós temos uma morada celestial. Outra coisa, quando nós estivermos passando nessa vida, tudo aqui vai passar. Um dia, aqueles que crerem na palavra de Deus, aqueles que se entregarem, sabe que todas essas tribulações vão passar. Existe um mundo de paz perfeita em Cristo. Mundo de paz perfeita no Senhor. Paulo diz que se a nossa esperança, está escrito lá em 1 Coríntios 15:9, for apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais carentes de misericórdia, porque nós não podemos definir as coisas a partir dessa vida. Apenas nós temos uma visão celestial dada por Deus. Apocalipse 21:4 diz que não vai haver dor, nem choro, nem morte, nem tristeza, porque todas as coisas já passaram e Cristo é a nossa maior esperança. Então, meus amados irmãos, que eu quero finalizar dizendo: o Senhor se importa assim com a minha e com a sua dor. Assim como da viúva, Ele restaurou a alegria, restaurou a paz, restaurou a esperança. Claro que cada um tem a situação e seu contexto de vida, mas Deus é o mesmo hoje e opera pelo nome de Jesus Cristo e pela revelação do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe e que Deus nos permita a próxima vez em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.